Pra mim, os anos 2000 foram os melhores no quesito filmes de comédia. Alguns que eu posso citar aqui são Trovão Tropical, Chumbo Grosso, O Virgem de 40 Anos, realmente pérolas do humor cinematográfico. E eu gosto muito dessa época não só pela questão dos filmes em si, mas por tudo aquilo que cercava a divulgação dos filmes nessa época. Tô falando mais especificamente da questão dos trailers dos filmes, né? Que tinha toda aquela narração por trás para te apresentar o filme de fato. E essa narração sempre vinha cheia de tensão, de emoção, para te passar aquela adrenalina mesmo que o filme quer te entregar. The story of two guys trapped in one body. What the hell are you still doing here? Can't get rid of me, Hank. In love with the same girl. E um nome que sempre aparece nesses filmes dos anos 2000 é o próprio Jim Carrey. Eu duvido muito que você nunca tenha assistido algum filme do Jim Carrey, mas eu não sei se você se lembra desse daqui. Mídia física, gaveta. Esse aqui pra mim é um dos melhores filmes de comédia, inclusive do próprio Jim Carrey. Isso aqui tem muita gente que fala que, mas ele é um ótimo ator em outros filmes, que ele já fez diversos filmes de drama, onde ele colocou em prática toda a sua extensão como ator. Mas nesse filme aqui é diferente, porque ele faz basicamente dois personagens em um papel só. E eu acho que são extremamente pouquíssimos atores que conseguem um feito desse, que conseguem vender essa ideia pra gente. Normalmente quando tem dois personagens interpretados pelo mesmo ator em um filme só, sempre tem alguma característica física ou no figurino dele que faz você distinguir os dois personagens. O Jim Carrey simplesmente diferencia os dois personagens apenas com a sua expressão corporal, facial, tom de voz, trejeito. Ele usa e abusa da habilidade dele de fazer careta o tempo todo. Nesse filme, o personagem dele fica mudando de personalidade a cada segundo e é incrível como que você consegue diferenciar quem é quem apenas pela expressão facial dele. Tipo assim, olha aqui. Aqui é um personagem. E aqui é outro. Puxa. Ok, eu tô falando muita groselha e enchendo muita bola de um simples filme de comédia? Tô, o vídeo é meu, e daí? E tem outro detalhe que faz esse filme ser uma joia nos filmes de comédia, simplesmente a dublagem brasileira dele. My son Billy got the lead in the High School Musical. Well, I guess he likes the cock after all. Meu filho conseguiu o papel principal no musical da escola. Eu acho que você é meio boiola. Bom, já deu de nerdice cinematográfica aqui pra esse canal, então bora falar do filme em si. O filme começa com o narrador do filme nos contando e nos apresentando a história de Charlie. Charlie é um policial da cidade de Rhode Island, aqueles policiais que são os patrulheiros do asfalto que andam de Harley Davidson, mas logo a gente vê que ele na verdade é um doce de pessoa. Charlie está perdidamente apaixonado por Layla, sua noiva. Eles são aquele tipo de casal bem meloso e grudento e que se amam perdidamente a ponto de fazer uma camiseta com a cara um do outro. Charlie e Layla se casam e toda a cidade e a polícia vai até o casamento deles prestigiar esse grande evento. Eles vão embora naquelas limousines cheias de latinha escrito recém-casado atrás. E quem tá dirigindo, né, a limousine, no caso o chofer, é um anão, o anão mais invocado que você já viu atrás de um volante. Chegando na casa do Charlie, o Charlie e o chofer, eles têm um desentendimento ali, o chofer entende que o Charlie quis dizer uma coisa quando na verdade ele estava falando outra, e eles começam a entrar numa briga corporal ali, bem feroz mesmo. A Layla aparece para apartar a briga, mas acaba ficando mais do lado do chofer do que do próprio marido. E aí ela tenta acalmar toda a situação, conversando ali com o chofer, e ela descobre que incrivelmente ela tem muito em comum com ele, e eles trocam um olhar ali bem quente, dando a entender que eles querem muito fazer amor. Algum tempo se passa, mais precisamente 9 meses depois desse ocorrido, Layla dá à luz a não um, mas 3 lindos bebezinhos que não se parecem nem um pouco com a Layla, muito menos com o Charlie. Mas o nosso querido e amado Charlie não vê isso como um problema de forma alguma, não, ele ama aquelas crianças com todo o seu coração de papai, até porque todo mundo sabe que pai é quem cuida. Passados-se alguns anos, as crianças agora são crianças,
Um policial amigo do Charlie chega até a comentar, falando: poxa, você não acha esquisito que os seus filhos não se pareçam absolutamente nem um pouco com você? E até menciona o tamanho da linguiça. Mas mesmo assim, Charlie não cai nessas provocações. Algum tempo depois, o Charlie até chega a se confessar na igreja, relatando essa suposta dúvida que talvez ele possa ter sobre a fidelidade da sua amada esposa. E só dele descrever a situação pro padre, o padre mesmo já reconhece quem é e fala: Charlie, alô, Charlie. A gente sabe que é você, amigo. Mas mesmo assim, nem assim, o Charlie percebe o buraco que ele se enfiou e pra ele tá tudo bem. Não demora muito, a Layla deixa o nosso policial bigodudo e seus 3 filhos pra trás pra ir embora com aquele chofer safado. Mesmo diante de uma situação avassaladora como essa, Charlie não move um músculo, muito menos nenhum pelo de seu bigode. Ele permanece firme e forte e basicamente não tem reação nenhuma. Se passam 18 anos depois desse ocorrido e Charlie continua como um bom patrulheiro do asfalto na sua cidade. E o filme agora nos coloca um pouco mais na perspectiva da rotina do Charlie depois de passado tanto tempo desse fatídico dia. A gente vê que Charlie é muito amado pelos seus 3 lindos filhotes, que agora estão bem grandinhos e muito inteligentes, diga-se de passagem, mas fora da sua casa é outra história. Ele basicamente é feito de danada por tudo e todos. O vizinho coloca o próprio cachorro para fazer cocô no quintal do Charlie. A esposa desse vizinho pega o jornal do Charlie para ela ler no banheiro dela. Onde quer que o Charlie tenta impor a sua autoridade como bastião da lei, o escudo da sociedade, ele é simplesmente ignorado. Até os seus amigos da cidade o tratam como um bundão. Nem mesmo uma garotinha pulando corda no meio da rua é capaz de obedecer ao nosso implacável defensor da lei. O filme dá a entender pra gente que isso é uma coisa muito recorrente na rotina do Charlie, que ele não consegue nem por um segundo colocar algum tipo de autoridade e ninguém, absolutamente ninguém, respeita ele. Mas a gota d'água chega quando ele, ao tentar passar um simples item num caixa de supermercado, é rendido por uma civil que aborda ele falando o seguinte: poxa, Charlie, deixa eu passar aí com as minhas compras, eu tô super na pressa, meu amigo. Aí o Charlie, como um bom prestador da sua comunidade, ele fala: claro, por favor, pode passar, moça. Na verdade, ela não estava com apenas poucos itens, ela estava com 2 carrinhos abarrotados de coisa e passa na frente dele. Essa é a hora que a gente vê de fato o colapso que o Charlie enfrenta e a transformação de Charlie em Hank. Hank, no caso, é essa segunda personalidade do Charlie. É libertada pela primeira vez nesse momento de não tá aguentando mais, o cara não aguenta mais. Essa pra mim é uma das cenas mais legais do filme e você vê nitidamente ali ele se transformando em outra pessoa. E pra começar os seus atos de crueldade ali, de vingança contra o universo, Hank vê que no carrinho da moça tem um creme de vagina, não de vagina no caso, né? Um creme para vagina. E ele começa a zoar a mulher ali, falando pra todo mundo que ela simplesmente estava ali com uma pomada gigantesca para vaginas fungosas. Saindo dali, ele também aproveita para afogar aquela criança que não estava obedecendo ele. Muito leve, assim, uma abordagem bem tranquila. E infelizmente a gente não sabe se ela sobreviveu ou não. Só mostra ele afogando ela mesma ali e nunca mais toca nesse assunto. Fica a dúvida aí. Ele também joga o carro do cara que pediu para ele estacionar o próprio carro dele. Ele joga o carro dentro da barbearia, entra na casa do seu vizinho, pega o jornal da mulher dele que ainda estava cagando uma hora dessa e faz um belo cocô no jardim do seu vizinho. É aquele ditado, né? Olho por olho, cocô na grama. A força policial então é chamada para deter o nosso policial que estava enfrentando o seu dia de fúria. E aí já corta pro dia seguinte e a gente vê que o Charlie ele não lembrava de absolutamente nada que tinha acontecido e ele é diagnosticado com esquizofrenia alguma coisa, é um nome bem grande, mas é basicamente dupla personalidade. Então tem ele, o Charlie, e tem o Hank. E daí quando o Hank é Hank, o Charlie não se lembra. Quando o Charlie é o Charlie, o Hank não se lembra. Entendeu? E isso tudo basicamente por ele nunca ter lidado de fato com os seus problemas cara a cara e ter evitado isso a vida toda. E isso fez com que ele criasse um alter ego que saiu do controle e assumiu o corpo do Charlie, que agora tem que tomar um comprimido a cada 6 horas, senão ele fica maluco.
Durante essa conversa que o Charlie tem com o seu chefe ali na polícia, a gente também é apresentado a Irene. No caso, essa Irene aqui, ó, Irene. Bom, a Irene tá ali simplesmente porque um policial parou ela, uma lanterna queimada, só que no fundo a parada era muito mais embaixo. Parece que a Irene estava envolvida com alguma outra questão policial que estavam procurando ela e ela tinha que prestar um depoimento em uma outra delegacia. Nisso a Irene dá um telefonema para um cara um pouco tanto quanto suspeito, chamado Dick, e dá a entender que ela tá envolvida com uns caras aí bem da pesada mesmo, sabe? Bom, pra ter certeza que a Irene realmente vai conseguir prestar o seu depoimento, o chefe de polícia decide colocar o próprio Charlie pra escoltar a Irene até essa outra delegacia. E funcionaria também como um próprio teste. Se caso o Charlie conseguisse voltar, significaria que ele tava bom pra continuar na polícia. Caso contrário, ele também sairia da polícia. Bom, durante a conversa da Irene com o Dick, a gente vê que o Dick tá conversando com um outro cara que dá a entender que ele tem um esquema aí com a polícia e fala assim, deixa comigo que eu tenho a polícia aqui na palma das minhas mãos. Ou seja, eles não querem deixar a Irene dar esse tal depoimento. Então a gente fica assim, tem alguma coisa aí por trás. Viajando para essa outra cidade, no caminho eles encontram uma vaca que tinha sido atropelada no meio do caminho e o Charlie vai lá dar o golpe de misericórdia nela, sendo que ela ainda estava viva. Até hoje eu não consigo entender muito bem qual que é o sentido dessa cena. Mas qual é o problema? Morre, sua vaca, morre! Eu acho que eles só quiseram colocar uma vaca sendo baleada 12 vezes e ser enforcada. No final ela não morre e ela só serve pra essa cena e pra ficar no CD aqui do filme. Olha aqui, tem a vaquinha aqui, mas é só isso. Acho que eles só quiseram realmente judiar de uma vaca. Eu espero que não seja uma vaca real, né? Eu acho que não era não. Bom, chegando na cidade da tal delegacia que a Irene tinha que dar o depoimento, o Charlie simplesmente pede que assinem um papel lá pra liberarem ele e ele dá o fora. E aí que a gente vê que aquele cara que tava conversando com o Dick é o policial dessa delegacia, ou seja, ele é um policial corrupto. Bom, então a Irene vai com esses outros dois policiais pra dar o depoimento. Chegando lá, a gente descobre que a Irene estava envolvida num esquema muito maior, mas provavelmente ela não sabia toda a armação que ela estava envolvida. Durante o interrogatório, eles são abordados por um entregador de pizza que é abordado por um outro cara que na verdade tá lá pra pegar a Irene de toda forma. E nessa confusão toda, esse cara acerta vários tiros num dos policiais, acabando com a vida dele e nocauteia o outro policial. Esse cara, ele entra todo mascarado, a gente não sabe quem que ele é e ele tá doido procurando pela Irene, que já não tava mais ali no quarto. A Irene então corre pra ver o Charlie, que tinha ficado hospedado numa pousada ou algum tipo de hotel, e ela vê que ele tinha pensado bastante nela durante a noite. Mesmo assim, a Irene pede ajuda pra ele, sendo que ela não tem mais ninguém pra recorrer, e eles acabam fugindo dali a pressas, e o nosso amado policial acaba esquecendo o seu remedinho. Saindo dali correndo, o Charlie, ele fala que ele teve uma ideia de quem que ele pode chamar pra ajudar eles ali naquele caso, só que ele acaba ligando pro próprio policial, que era o policial corrupto que tava lá na delegacia e era o cara que tava falando com o Dick. Só que até esse momento o Charlie não fazia ideia disso. Esse policial então nocauteia o Charlie, tenta pegar a Irene, só que quando ele menos espera, quem levanta do chão é o Hank. O Hank, com a sua habilidade extremamente duvidosa de luta, parte pra cima do policial corrupto e consegue derrubar ele. Pega a Irene, pega o carro do policial e vai embora. Nesse momento, o Hank se apresenta de fato ali pra Irene, fazendo a Irene entender que o Charlie realmente era esquizofrênico, e ele menciona justamente isso, que o Hank não se envolve nos problemas do Charlie e o Charlie não se envolve nos problemas do Hank. Mas o Hank tem um plano. O plano dele é pegar a Irene e ir até uma cabana e se esconder lá por umas 48 horas até a poeira baixar. Eles conseguem tentar procurar uma ajuda de alguém que não seja infiltrado da polícia. Hank e Irene fazem uma parada numa lojinha de conveniência para eles comprarem uma lista de suprimentos para essas 48 horas. Segue a lista de suprimentos: uma pá, 10 metros de corda bem resistente, uma garrafa de vinho e um pênis de borracha. Antes deles partirem para a cabana de fato, Hank vê um grupo de jogadores de beisebol ali na frente da conveniência, trocando uma ideia, fumando um cigarrinho. Um deles joga a bituca de cigarro no chão, fazendo o Hank despertar o seu lado mais animal, pois ele é contra a nicotina e a poluição. Vamos dançar. Aqui ele simplesmente fica irado e parte pra cima dos jogadores de beisebol. E é uma cena muito memorável. Eu lembro de quando eu era criança, eu tentando imitar os movimentos dele, pensando que seria muito legal entrar numa briga assim. Obviamente, um dos jogadores vê que o Hank não bate muito bem da cabeça, pega um taser e acaba com a raça dele.
Toda a polícia agora está atrás do Charlie, ou do Hank no caso, e da Irene, pois eles são os principais suspeitos daquele assassinato daquele outro policial lá que morreu, que estava na cabana, tá lembrado? E também é um jeito muito mais fácil daquele policial corrupto colocar toda a polícia atrás da Irene e do Hank para que eles possam de fato pegar logo a Irene. Num ato desesperado, o Hank convence a Irene que eles têm que jogar o carro que eles estão em um desfiladeiro, mas o Hank esquece a carteira dele no porta-luva do carro e agora eles estão sem dinheiro também. Legal. Hank e Irene vão até um parque de diversões e o Hank dá a estúpida ideia da Irene dar um murro na cara dele para que ele possa ir até a gerência do parque chantagear eles falando que ele se acidentou em algum brinquedo. Só que o Hank ele é muito chato, ele acaba estressando a Irene que dá uma bicuda na boca dele, fazendo ele cair de um morro. Quando ele acorda agora no hospital, ele não é mais o Hank, é o Charlie. E o Charlie tá muito puto pelo Hank ter dado essa ideia de bosta pra Irene. Enquanto isso, a polícia chegou até pegar os filhos do Charlie para ajudar ele na busca e tentar achar onde o Charlie possa estar. Só que os filhos do Charlie não confiam muito nesses policiais. E um deles, inclusive, ainda investiga um grande caso ou esquema aí por fora, porque ele é muito inteligente, ele conseguiu hackear os sistemas do FBI. Como? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Mas eu sei que isso é importante pra plot e eu tô aqui falando pra você. Fica comigo, não vai embora não. Deita aqui na cama e sua mãe se pergunta se você tá com Lua Santana. Charlie e Irene decidem ir a um restaurante e lá o Hank de repente desperta porque um gurizinho de óculos estava encarando ele e ele começa a dar uma cena tentando intimidar o molequinho. Ele também começa a ficar zoando um cara que trabalha lá de iceberg, de leitoso. A Irene dá um esporro no Hank fazendo ele pedir desculpas pra esse cara. Inclusive o nome dele era White. Bom, Hank de fato pede desculpas ao White e começa a desabafar, falando que é muito difícil para ele conviver em um mundo que ele passou a vida toda preso, com raiva. E a hora que ele sai, ele não consegue interagir com as pessoas, porque a única coisa que ele sabe é a raiva. Olha só que profundo vindo de um filme besta como esse. Reclama agora aí, ô cinéfilos. Corta pro Charlie, a Irene e o White no carro do White indo pra sabe-se lá Deus onde. A gente vê o Charlie todo enfaixado e com o nariz agora consertado. E de onde veio esse dinheiro da cirurgia? Bom, veio do White. Simplesmente ele viu uma oportunidade ali de aventura e simplesmente decidiu bancar os próximos capítulos dessa jornada cabeluda. Eles vão parar em um hotel de beira de estrada com 2 quartos. A Irene fica em um e o Charlie e o White ficam em outro. O Charlie e o White deitam na mesma cama e o White começa a falar pro Charlie que ele é sozinho na vida porque ele matou todas as pessoas da família dele com um machado e ele acabou de sair da cadeia. Bom, o Charlie fica com medo, né, quem não ficaria, e dá o fora do quarto do White e vai lá pro quarto com a Irene, pedindo pra Irene deixar ele dormir com ela. Bom, a Irene deixa e fica todo aquele lenga-lenga ali, eles conversando um pouquinho, tomando um vinhozinho, e aí o resto é história, né, meu amigo? No dia seguinte, o Charlie acorda mijando todo torto e sem lembrar de nada e com muita dor na sua bunda, e ele chega na conclusão de que ele fez um amor bem sensual com a Irene na noite passada. Porém, ele não se lembra de nada, então quem fez foi o Hank, não foi o Charlie. Ele fica todo mordido de ciúmes e culpa a própria Irene, falando que ela até quis usar o consolo que eles tinham lá junto, e a Irene fala que não foi ela que usou o pênis de borracha, e sim o próprio Hank. O Hank é da galera. Enquanto isso, os policiais conseguem rastrear o paradeiro deles e cercam o hotel. E quando eles estão prestes a entrar no hotel, eles recebem a ligação de um outro policial afirmando estar com o Charlie e a Irene numa rodovia ali perto. Os policiais então abordam toda a operação e vão correndo em direção àquele outro policial que deu a ligação. Só que no caso, essa ligação era uma ligação falsa. Esses policiais tinham sido rendidos ali pelos filhos do Charlie, que obrigaram a ele a dar essa ligação falsa e logo em seguida enfiaram uma galinha no toba desse policial. De novo, completamente desnecessário, eles só estão machucando animais nesse filme. Não satisfeitos de cometerem crimes contra os policiais e contra animais, os filhos do Charlie simplesmente roubam uma aeronave policial, também conhecida como helicóptero, com o intuito de sobrevoar a região à procura do seu pai. Charlie e Irene fogem novamente e agora sem o White. E aí os policiais corruptos ligam para aquele tal de Dick para que ele ponha de fato agora um fim na Irene e no Charlie para acabar essa história toda, porque aquilo já estava indo longe demais. Charlie então vê uma oportunidade de se abrir com a Irene. A minha bunda tá doendo mesmo. E ele fala que ele ama ela e que ele ficou muito chateado de não ter se lembrado ali do momento de amor entre os dois. Em seguida eles pegam um trem e aproveitam a oportunidade para se amar de novo.
Se é que você me entende. Charlie liga pra aquele amigo dele lá da polícia, aquele que falou dos filhos dele no começo do filme, falando, cara, por favor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da ajuda do esquadrão de polícia, tô indo em tal lugar, não sei o que. Esse policial, então, que a gente achava que era amigo do Charlie, de fato, não era tão amigo assim, e ele liga pros policiais corruptos, falando, ó, eles vão estar na localização XYZ, vai lá e blá. Depois do momento de amor, Hank desperta ao mesmo tempo que Charlie tá no controle, então fica os dois ali lutando pelo controle do corpo. Então fica o Hank puxa daqui, o Charlie puxa de lá, e nesse meio tempo entra o Dick. O Dick tava no trem, como assim? De onde que esse cara veio? O Dick entra ali no vagão que eles estão, aponta uma arma pra eles assim, o Hank tira a arma do cara, eles descem do trem e aí começa uma fuga alucinante, o Dick tentando pegar a Irene e o Charlie tentando matar o Hank tentando matar o Charlie, e aí o Dick de fato pega a Irene, leva ela pra uma ponte, tá toda quebrada, que passa por cima de um rio, o Charlie vai correndo até lá, só que o Hank não quer ir, porque o Hank tem medo de água, ele não sabe nadar, só que o Charlie, ele quer salvar a Irene, ele ama a Irene, então ele assume o controle, atravessa toda a ponte furada e faz uma das coisas mais idiotas que eu já vi em toda a minha vida. Ele segura o cano da Glock do Dick e o Dick só dispara, simplesmente decepando o dedão do Charlie. Cadê meu polegar? Em um momento misericordioso, Dick é alvejado por um dardo desse tamanho aqui, que foi desferido por ninguém mais, ninguém menos que o próprio White. Do nada ele apareceu ali, só que no momento que o Dick é abatido, ele ainda estava segurando a Irene, então ele cai da ponte levando a Irene junto. E aí o Charlie pula da ponte para salvar a Irene e os dois começam a se debater, não conseguem nadar direito. Finalmente os filhos do Charlie aparecem de helicóptero para salvar os dois. Não só para salvar os dois, mas também para salvar toda aquela bagunça, porque eles chegaram lá apresentando toda a investigação que eles tinham feito, apontando quem de fato eram os policiais corruptos e todo o esquema que tinha feito a Irene tomar no buraco. E assim, filminho de comédia, nem tenta entender. Bom, no final a Irene se safa de todas as acusações, dá tudo certo pra ela e o Charlie consegue manter o seu posto como patrulheiro do asfalto. E aí eles têm uma cena bem bonita de despedida, o Charlie e a Irene vai embora da cidade, só que quando ela tá saindo da cidade, os patrulheiros do asfalto fazem uma blitz ali só pra ela, pede pra ela sair do carro e quando vão revistar ela, quem está revistando e apalpando é o nosso querido Charlie, que tasca um beijão bem bonito ali nela, juntamente com um avião passando atrás com a faixa escrita "Quer se casar comigo?". Realmente uma cena muito linda ali, muito comovente, para dar um grande desfecho aí pro nosso querido policial que finalmente enfrentou os seus problemas e conseguiu conquistar um novo amor. Esse é o fim de um dos filmes favoritos da minha infância. Lógico que tem muita coisa engraçada de verdade nele que eu deixei de fora, porque obviamente não teria graça eu contando aqui pra você. Esse filme tá disponível pra assistir lá na Disney Plus, se você quiser ver, e vale a pena. Você vai dar umas risadas bem sinceras com esse filme. Outro detalhe, esse filme aqui eu não comprei ele, obviamente, porque nessa época eu era uma criança, eu só comprava os filmes daquelas banquinhas bem duvidosa, e eu não fazia ideia o que era o filme, eu só comprava os que tinha a capa mais legal. Esse filme aqui no caso é de um primo meu, ele mais ou menos há uns 15 anos atrás, e nunca mais devolvi, tá aqui. Agora é meu também, agora é meu, não vem pedir de volta não. A moral da história é: nunca deixe de encarar os seus problemas e enfrentar os seus medos. Você pode acabar enfiando um peru de borracha na sua bunda sem que você saiba. Bom, às vezes essa nem é a pior parte. Eu acho que você é meio boiola.